Olá, eu sou o Eric, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar um pouquinho de qual é a relação entre corrupção e o seu peso. É o seguinte, a gente está vivendo uma das maiores crises da história do país. Se você parar para pensar, parece que isso reflete só mesmo no preço que você paga nos alimentos, mas não é bem assim. Tem muita coisa envolvida. Bom, primeiramente vamos começar de algo que aconteceu há um tempo atrás e talvez muitas pessoas ainda não se deram conta. Ah, as pessoas começaram a perder os seus apartamentos, foi ficando insustentável de pagar, então os filhos que saíram da casa dos pais para ter a sua própria vida se sentem obrigados a retornarem para a casa dos pais. Com isso, muita coisa se transforma e não é para melhor. Nós sabemos que quando uma família desenvolve os seus hábitos e começa a viver a sua própria vida, retornar à casa dos pais requer respeitar os hábitos deles. Então, começa a haver uma série de conflitos e atritos. E sem contar que quanto mais pessoas dentro de uma casa, mais pessoas não gostam de um determinado alimento. Quando alguém não gosta de um alimento, estamos falando de uma limitação em preparar as refeições. Aí começa. Não pode fazer isso porque um não gosta, não pode fazer aquilo porque o outro não gosta, e então começa-se a ter cada vez menos elaborações nas preparações. E aí o que acaba acontecendo? Sem contar todo o estresse, toda a rotina que vai se complicando no convívio familiar de pessoas que estão reunidas num ambiente que não eram para estar, as refeições começam a se tornar também uma dor de cabeça. E aí, então, a gente começa a falar de um outro olhar que é preciso você ter. Se você parar para analisar que os preços estão cada vez mais altos e que quando você vai buscar produtos, você começa a perceber, por exemplo, que na feira o produto está mais feio do que no mercado, você começa a ver que tem muitas outras coisas acontecendo. A primeira explicação aqui é sobre o produto mais feio da feira. A gente tem que começar a se questionar se ele está mais feio ou mais natural, né? A gente tem que começar a parar para pensar que quando a gente analisa a aparência desse alimento, a gente pode estar julgando a química que foi utilizada para ele se apresentar tão bonito. Você sabia que quanto maior o alimento, menos nutritivo ele é? Pois é. Olha só quantas coisas estão envolvidas na sua alimentação e que você não se dava conta. Então, muitas vezes as pessoas procuram informações na internet sobre alimentação saudável, sobre como emagrecer, é sopa, é chá, é as loucuras gerais que a gente encontra por aí, e as pessoas não estão se dando conta que nós temos que ter uma condição de levar uma vida digna. E agora, vamos pensar então em rotina. Que hora que você levanta? Quantas horas de trânsito você enfrenta? Quão estressante é o seu emprego que ainda no final do mês não dá conta de pagar as suas contas. E aí você retorna para casa, chega num ambiente onde todo mundo está tendo um problema para conviver de maneira harmoniosa. Então, a alimentação pode parecer uma grande bobagem comparada a tudo isso, e não é. Porque qual é o prazer de comer diante de todos esses aspectos que estamos conversando aqui? Como é que você tira proveito dessas refeições? Como é que você faz para optar pelo que vai ser preparado, para ver o que vai ser comido? Será que alimentos prontos, industrializados, que são extremamente saborosos, não estão sendo escolhidos porque é um momento de você ter um pouquinho de prazer e se desligar do mundo? Viu? A nutrição não se trata em comer de 3 em 3 horas e que isso é melhor que aquilo, isso pode, isso não pode. Nós estamos falando que é preciso um olhar mais holístico, que se chama. Um olhar onde se engloba tudo. Porque se você não analisar todos os aspectos que rodeiam a sua vida, falhas surgirão. E aí então, seguir algum padrão que alguém determina e impõe a você não vai ser possível. Primeiro porque realmente não é. Criar um cardápio pronto, onde muitas pessoas acreditam que ir a um nutricionista é ganhar uma folhinha onde está absolutamente tudo que é perfeito para você comer, não funciona. Porque por mais que seja perfeito, talvez não é perfeito para você. Porque você não gosta, porque não é viável de preparar ou porque o valor não é acessível. Então é preciso você compreender que uma boa nutrição é feita com base na sua vida. Uma boa nutrição é feita de uma forma onde você recebe o que é para você. Isso se chama individualizado. Então, é mais do que personalizado, é fazer algo
estritamente elaborado para as suas necessidades. E sim, a sua rotina, as suas angústias, várias coisas e aspectos são itens que têm que ser analisados e até mesmo atendidos por esse tipo de trabalho. Então, quando você para olhar a crise do país, você tem que pensar assim: eu preciso de uma boa condição de vida, eu preciso de ter uma casa decente, porque é para lá que eu volto para descansar. Eu preciso ter condição de levar a minha vida com a minha família. Ué, atualmente o que mais tem se falado pelos políticos é sobre família. Mas aonde a gente, enquanto profissional de saúde, percebe que as famílias estão tendo condição de viver? É uma grande hipocrisia. Ai, vamos preservar a família que passa fome, a família endividada, a família que não tem onde morar. Então a gente tem que começar a acordar para esse monte de gente ganhando dinheiro com emagrecimento, porque eles estão se aproveitando da lipofobia. Lipofobia é o medo de engordar. Eles alegam que a gordura vai te matar, que a gordura é o único mal que nós temos. Não. O mal que nós temos é uma política extremamente corrupta. O mal que nós temos é não ter condição de ter uma vida digna e de qualidade. O importante seria você conseguir acordar, ir para o seu trabalho, voltar para a sua casa, uma casa boa. Porque reforma e construção não é luxo, gente, é necessário. Não adianta você ter uma casa só feita de tijolo. Até o reboco faz diferença no seu bem-estar. Ou você vai me dizer que uma casa cheia de coisas erradas está certo? Por exemplo, infiltração, né? Uma casa onde não é possível você colocar uma instalação de luz, você pendura, sei lá, uma lâmpada de qualquer jeito. Tudo isso faz diferença na alimentação. Porque se até mesmo na hora de sentar numa mesa, o jeito que você arruma ela impacta e muito na sua refeição, o que dirá uma casa que você entra e o que mais você queria era não estar ali. Então, quando você for procurar um vídeo sobre emagrecimento, dieta, chá, sopa, inclusive até vi um vídeo esses dias de uma sopa que você emagrecia e ganhava dinheiro. Eu ainda quero muito que isso seja verdade. Porque imagina você tomar uma sopa e aparecer um bolo de dinheiro do seu lado. É a solução que a gente precisa. Então, com isso, você começa a analisar. O que a gente precisa começar a se esforçar em conjunto e lutar muito é para acordar e mudar esse país. Porque sem condição de vida, não vai adiantar nada que você seja magro.